Rafael. Vamos começar a nossa live de hoje, né? Falar um pouquinho sobre constelações familiares, né? As pessoas estão pedindo muito, perguntando. Tá, semana passada eu fiquei meio enrolado, né, com algumas coisas e fizemos a live, né? Mas voltando a semana com carga total. A live de hoje com um esclarecimento aí com relação à terapia na área familiar. E boa noite, Felipe. E todo mundo me perguntando com relação quais são as ferramentas que eu utilizo na terapia de família agora. E eu utilizo constelação familiar, né? Fiz um treinamento, fiz um curso muito fera na área de constelação familiar e tenho utilizado a constelação familiar no meu cotidiano, né? No dia a dia eu tenho trabalhado muito a ferramenta de... Opa, bati o pé aqui. Tenho utilizado muito a ferramenta em constelação, né? Então, hoje nós vamos girar em torno desse assunto. Eu queria muito que você compartilhasse já essa live aí, né? Você está assistindo agora aí, pouquinha gente que tem aí, né? Mas vamos já compartilhando essa live, porque é uma live muito interessante, porque a nossa maior dificuldade hoje é a família, né? Família, então, é uma área que tem sido muito atingida, tanto das patologias, elas têm atingido muito na área da família, como doenças, exemplo, a questão das drogas, tudo isso aí tem atingido muito a área familiar. Quem sabe que às vezes o problema que você pode estar passando hoje, com certeza está ligado, está conectado aos seus antepassados, né? Todo o seu histórico familiar que você vivenciou, que você teve na sua vida. Por mais que a gente não possa acreditar nisso, mas isso de certa forma influencia de forma significante sobre nossas vidas. Então hoje eu vou estar trabalhando nesse assunto aqui hoje, tá? Falando um pouquinho sobre constelação familiar e apresentando para vocês aí um pouquinho como que é a situação, né? Como que funcionam as constelações familiares no cotidiano nosso. E conto aqui vou deixar 2 minutinhos rápido, tá? Dessa introdução, e você vai compartilhando essa live, vai jogando para frente aí, porque parece que não vai, as pessoas vão recebendo e as pessoas vão vendo a área de atuação aí. Muitas pessoas já conhecem a constelação familiar sistêmica, tá? Tem a empresarial, organizacional, tem a questão da constelação familiar jurídica, constelação sistêmica jurídica. Então nós vamos trabalhar muito essa questão, explicar um pouquinho para vocês como que funciona a constelação. Então dentro de alguns minutos nós vamos estar já entrando dentro do assunto. Eu queria muito que você compartilhasse, disparasse essa live aí, porque tantas coisas que não prestam, né? O pessoal compartilha e tudo. E eu queria que você tenha um compromisso muito legal com as pessoas. E quem sabe a pessoa hoje pode estar do outro lado aí precisando de uma ajuda. Ela pode estar com uma grande dificuldade, achando que as coisas da vida dela destruiu. E a solução pode estar aí no próprio telefone, né? A pessoa utiliza o telefone para um montão de coisa e ela abre o telefone dela, vai ter uma live nesse padrão aí para ela poder começar a ter um entendimento do que está acontecendo na vida dela. Então vamos lá compartilhar, vamos comentar, tá? Eu quero que vocês façam bastante pergunta. Pega aí papel e caneta. Eu vou dar um tempinho para vocês pegar papel e caneta aí para poder estar participando junto com a gente, para poder estar debatendo aí, né, a live, porque é uma live de muita importância. Vamos lá, em 30 segundos aí, vamos estar trabalhando, agradecer a galera que está entrando aí. Já de antemão eu queria agradecer muito a presença de vocês aí, tá? Todos aí que estão aí na live, Luísa, Raquel, o pastor Toniel, Jacimir, tem uma galera maneira que nos acompanha, a nossa audiência, né? Então eu sou muito fiel à nossa audiência, as pessoas que estão sempre nos assistindo, as pessoas que estão sempre conosco, sabe? Comentando aí, compartilhando aí, né? Tá subindo o público aí, né? Agora tá começando a subir o público aí, eu creio que vai ficar muito bom. Nosso amigo aí, Valerinho, também tá assistindo aí online aí, tem feito um trabalho muito legal lá em Belfor Roxo, trabalho significante, tá, Valerinho? Parabéns lá pelo novo tempo, né? Pela nova
reformulação que tem que ser feito lá, principalmente você aí na área da educação lá, você tem mudado muito o colégio, toda a questão estrutural, né? Então agradecer também a presença de todos. Vamos lá, galera, vamos começar. Então, hoje eu vou falar sobre constelação familiar sistêmica, tá? É uma ferramenta muito importante na área da educação e na área da família. Tá? Hoje, os 50% dos problemas hoje que a sociedade passa tá ligado à família. Tá? Isso aí não tem como você, é inegável. Eu estou falando de estatísticas, tá? Não estou falando aqui do que eu acho. Tá? As estatísticas dizem que 50% das dificuldades, das doenças, 50% de tudo que o ser humano passa está de forma ligada à família. Tá? Então, assim, a população carcerária do Brasil está em torno de 700 mil pessoas. 700 mil pessoas. Hoje nós somos a terceira maior população carcerária do planeta, perdendo só para a China e perdendo para os Estados Unidos. Aí você fala, Alexandre, o que tem a ver essa população carcerária hoje que você vai falar sobre constelação familiar? Eu falo para você que 60% dos presos hoje no Brasil, eles não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Tá? Aí você pode falar, Alexandre, o que tem a ver? A pessoa ter o nome do pai. Tem um montão de pessoas que eu não conheço que tem o nome do pai e são pessoas de isso de certa maneira, isso influencia totalmente de forma direta. A função do pai, ela tem a praticidade da direção, plataforma e provisão. Então, dentro do conceito familiar, quando o pai não está apresentando mais, quando o pai não apresenta, quando o pai ele some e abandona todo esse sistema, com certeza os filhos eles vão seguir outros caminhos, vão trilhar outros lugares e não vão conseguir ter uma boa vivência. E isso você percebe-se justamente nas separações que há aí. Né? Você conhece pessoas aí que separaram, filhos que os pais separaram e com certeza tiveram uma dificuldade muito grande de dar continuidade na vida. Normalmente criança, né, ele acha que o culpado é ele. Dentro de uma família, dentro do núcleo familiar, quando os pais se separam, as crianças provavelmente acham que a culpa é dela. Os adolescentes nesse período aí com certeza começam a ir por lado das drogas. As meninas também, os meninos começam a utilizar bebidas alcoólicas de forma desordenada, tá? Não estou falando aqui que conceitos de bebida e tal, né, as drogas legais, né, que o álcool ele acaba sendo uma droga legal também que é tão danoso como as drogas que não são legais, né, como cocaína, maconha, crack e outras drogas. E você pergunta se mexendo o que tem a ver, o que é a constelação familiar sistêmica. Eu falei aqui que constelação familiar sistêmica é uma terapia que recebeu seu nome, por quê? Porque ela tinha o objetivo de acessar essas informações de maneira de conseguir ajudar as pessoas a resolverem seus assuntos mal resolvidos de forma completa. Tá? E nesse conceito compreende-se que as expectativas e as experiências humanas vividas ao longo da vida parte de inúmeros sistemas que tanto podem nos ajudar como também podem limitar o nosso crescimento e felicidade. Os meus alunos lá, depois no final vou falar sobre o curso que eu dou de constelação familiar sistêmica, para você vivenciar até hoje, de hoje para trás, 4 mil pessoas passaram pela sua vida, 14 gerações a qual você não conhece. Então às vezes você tem interferências hoje da sua vida de pessoas que passaram por ela. Vamos lá, exemplo, caramba, dentro de uma família você vai sempre, alguém vai puxar um tio, ou vai puxar um avô, ou vai puxar um parente, um antepassado lá atrás que viveu, e repete o comportamento. Nós entendemos que há toda uma repetição de comportamento durante a vida. É claro que eu falo que Bert Helling, ele trabalhou muitos anos, tá, como missionário. Quem criou a constelação familiar, né, foi Bert Helling, tá? Ele foi um camarada que, por ter ido, era missionário na África com as tribos Zulus, e ele passa alguns anos dentro dessa tribo lá e começou a ver toda a correlação que se tinha com pessoas que, exemplo, dentro de um clã familiar, ele sempre viu um sobrinho que puxou um tio avô, que puxou um avô, ou que puxou uma pessoa, um parente direto ou um parente direto, e essas pessoas te repetiam o comportamento. Parece que não sei como que é a tua vida hoje aí, mas se você fizer uma análise rápida aí da sua vida, você começa a entender que você às vezes repete comportamentos do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, e que às vezes você nem entende por que você faz em determinadas situações.
Por que você ri desse jeito? Por que você tem uma postura desse jeito? Porque às vezes a sua vida, até às vezes a sua profissão hoje, ela está muito ligada às vezes o que seus pais queriam. Isso acontece muitas vezes, a pessoa ela tem um ideal pessoal, mas ela anula o seu ideal pessoal e vai para um ideal familiar, né? Empresas, às vezes eu falo sobre, eu dou aula também sobre constelação sistêmica empresarial, e você vê que empresas às vezes ela repete, todos os membros da família, eles vão assumindo os cargos dentro da empresa e vai que meio dando segmento. Vai que meio dando segmento, ó, a empresa que o bisavô assumiu, o avô assumiu, o pai assumiu, o filho assumiu, o neto assumiu, meio que há um sistema, né, de repetição que a família vai liberando aí para frente, tá? E eu falo que isso é muito interessante. Então, quando nós falamos de constelação familiar sistêmica, na verdade você vai começar a estudar a todas as suas influências familiares, quem foi sua família, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seus avós, o que eles deixaram de herança, de legado para sua vida. Então a constelação familiar, ela tem, Bert Hellinger é o idealizador disso, e Bert Hellinger, quando ele volta, né, da África com as tribos Zulu, ele vai estudar psicanálise. Eu falo que uma das bases da constelação familiar é a psicanálise de Freud, né, criada por Freud. Ela ajudou muito, até porque para poder explicar um pouquinho o que é o aparelho psíquico de Freud, o inconsciente, id, ego, superego, e com todas essas questões do inconsciente pesado, né, o psicanalista ele atua muito na área do inconsciente. Me perguntam muito isso, pô, mas qual é a atuação do psicanalista? O psicanalista ele atua na área do inconsciente, tá? Aonde estão os medos, aonde estão as pulsões, aonde estão os desejos, aonde estão os recalques, tudo isso aí, ele habita no inconsciente do ser humano. O Bert Hellinger começou a ver, porque havia praticamente um inconsciente coletivo. Eu falo que a mãe, quando está grávida, né, de uma criança, ela, pelo cordão umbilical, ela não só passa ali só toda a questão da alimentação, ela passa também toda uma herança genética. No 17º dia, uma criança, ainda sendo espermatozoide ainda, ele começa a codificar, ele começa a criptografar todo o sistema de DNA dos seus pais, as heranças genéticas que os seus pais passaram para a pessoa. Então há sim uma determinação genética, há sim uma herança genética, em que você queira acreditar ou não, você querendo ou não, essa herança, de uma certa forma, ela vai te perseguir a tua vida toda. Mesmo você querendo, você não querendo, mesmo você não entendendo isso, né? E eu falo que Hellinger, ele percebeu algumas características que a princípio estavam invisíveis, tá? Invisíveis dos indivíduos, como emoções, energias que acumulavam desde a infância. Então a infância, com certeza, é uma área muito importante. Freud já falava isso, que o adulto ele vai perseguir a infância dele todinho, vai seguir esse adulto. Por isso que então, a educação infantil do primeiro segmento é muito importante. A construção dos ídolos, a construção da paternidade, a construção da maternidade dessa criança, ela é fundamental, porque ela vai formar o adulto. Quem sabe hoje, toda a dificuldade eu falo que hoje o adulto tem, medo, fobias ou transtornos, estão ligados à infância. Então Freud já tinha esse estudo, Freud já tinha esse entendimento, que tudo estaria ligado à infância. Hellinger tem uma mensagem muito interessante, olha só, anota aí, né? Ela é compridinha, mas eu vou falando aqui. São 2 reinos, eu vou depois colocar ela, e ele fala que atua em conjunto, que é o viver e morrer. Por isso que os mortos, grava essa mensagem, ela é forte, por isso que os mortos, eles atuam sobre a nossa vida. Talvez os vivos atuem sobre os mortos. Por exemplo, quando nos libertamos. Então, cara, às vezes você está carregando pessoas que já morreram sobre a sua vida. Independente aí das crenças que cada um tem, tá? Não vou entrar aqui, mesmo eu sendo pastor evangélico, tá? Mesmo eu sendo psicanalista, eu sou constelador familiar também sistêmico, eu não quero entrar no viés religioso agora nesse momento. Estou entrando aqui na neurociência, estou entrando na física quântica, estou falando sobre biologia, campo morfogenético, há toda uma genética que ocorre ao seu favor. Então às vezes o comportamento que você exerce hoje, eu sou estressado, eu sou nervoso, isso com certeza tá ligado. Nossa doutora Fernanda Faustino tá ouvindo a gente aí. A Fernanda sabe aí, eu fiz uma live com ela muito legal sobre os fatores de alimentos que interferem de forma direta no meu comportamento. Eu também entendo
Porque a forma que eu como, a forma que eu me alimento é uma crença que eu herdei dos meus pais. A forma errada, às vezes, que eu venho me alimentar durante a minha vida toda, foi modelos que eu fui recebendo. E eu tenho certeza que a Fernanda Faustino lá, a doutora nutróloga, ela com certeza se debate com essas questões lá. E com certeza são modelagens familiares que as pessoas deixaram para frente, e essas pessoas às vezes têm problema de emagrecimento. Por que ela tem um problema de emagrecimento? Há uma questão psíquica, há também uma questão comportamental e há uma questão também familiar ligada de forma direta. Se há obesos na família, se há questão da cultura, como foi criado essa crença familiar com relação à comida. A comida, aí entra a questão que a Fernanda ela sabe disso, o bullying, até mesmo anorexias. Tudo isso está ligado a heranças também genéticas, a forma que a pessoa trata a comida, porque tem pessoas que comem para poder fechar um buraco, um vazio que está dentro dela. Então ela come não por saciar, mas ela come com um buraco existencial que ela tem, ou com raiva, ou essa comida ela tem uma carga emocional. Quem nunca comeu um bolo, comeu algum alimento que reportou a sua infância? Aquela mesa que o avô, bolinho de chuva, ou algum parente lá que fez um bolinho de chuva, que fez um bolinho de milho, alguma coisa que reportou. Porque você também são instalados em você drives de memórias afetivas. Então as crianças todas que comem tudo isso, então isso foi fruto de pesquisa, tá, gente? Aqui, essa semana, esse mês, eu tô com o desafio, né? Comprei 3 livros da Amazon, tá? E olha só o livro que eu tô, esse mês desafio de ler, ó. Mindset, tá? Livro top, quem puder adquirir ele é um livro totalmente em neurociência, um livro que vai com certeza trabalhar todas essas questões aí neurológicas, tá? Até que Helling veio comprovar. Tainá colocou assim: gostaria de saber mais do curso que você falou lá no treinamento de domingo. Isso, Tainá, depois a Indy vai estar entrando em contato com você, tá? Deixa o teu contato aí, que a Indy vai dar, minha secretária vai dar todo um parecer para você, vai te explicar, porque a gente gosta desse atendimento personalizado. Então aqui eu não vou poder te estender, você legal. Então deixa, por favor, Tainá, coloca o teu telefone aí, que a Indy vai, daqui acabar a live, a Indy vai estar em contato com você, vai te explicar todo o treinamento de constelação familiar, como que funciona, tá? Voltando, e como eu estava falando com a Fernanda aí, então há também toda uma questão emocional familiar que persegue a nossa vida. Então quando o Helling fala que a sua família, os mortos, eles exercem uma função tão tremenda sobre nós, é verdade. Eu não estou falando aqui de reencarnação, tá, gente? Eu estou falando aqui de reencarnação, não. Quando eu estou falando de pessoas que passaram pela minha vida, que instalaram em mim costumes que se foram e ficou até hoje. E para você tirar isso aí, não é fácil. Aí é um outro livrinho que tá aqui, que eu separei da live hoje, que é o livro chamado O Poder do Hábito, tá? Um livro também bom demais, que é indicação literária minha aí, que todo mês eu indico livros que vocês possam ler. Não adianta, não há outro caminho para que vocês possam romper. É o looping do hábito, instalar a tua mindset, melhorar a tua mentalidade, é estudar. Não há outro caminho, tá? Se você não estudar, você vai continuar sendo massa de manobra das pessoas, correto? Dando continuidade, aí perguntam-se assim para mim: olha só, Alexandre, qual os princípios da constelação familiar? Se você fosse falar para mim assim, quais seriam os princípios, eu separei aqui 3 princípios da constelação familiar que eu curto muito. Que, primeiro princípio, a necessidade de pertencer a algum grupo ou um clã. Tá? Bert Helling, ele fala sobre a Ordens do Amor. É um livro, é o best-seller de Bert Helling, aqui, ó, tá encadernado porque eu estou ministrando aula sobre ele, eu nele, ó. Ordens do Amor. Esse aqui é o best-seller de Bert Helling. Não tem como tratar a família, tá? Que eu particularmente eu falando, não tem como ter um foco voltado para a família sem trabalhar constelações familiares. Se a pessoa quer exercer hoje um ministério aí, eu vejo pessoas aí, pastores, amigos, que trabalham na área da família, ou tem alunos também que trabalham na área da família, que estão focados aí nisso, que estão estudando, estão investindo na constelação familiar, porque a constelação familiar hoje ela é algo muito diferenciado, que você acaba tratando todo o núcleo familiar, você trata o pai, trata a mãe, trata filhos,
trata todos que estão dentro do sistema, tá? Eu falei a necessidade de pertencer a algum grupo. O segundo ponto que Helling fala é a necessidade do equilíbrio, de dar e receber dos relacionamentos. Algo difícil hoje é relacionamento. Eu trato com constelação familiar relacionamentos também, tá, gente? Relacionamentos é algo difícil. E uma das bases que eu falo do relacionamento é o seguinte: como nós calibramos, até que ponto o casal troca informação, um dá pro outro e recebe. Estatística já feita, tá? A separação ocorre não é por falta de amor, não. Não é por falta de amor, não. É falta de entendimento, falta de conversa. Pessoas estão se separando, pessoas estão trocando de relacionamento igual troca de roupa. As pessoas estão trocando de esposa, trocando de mulher, achando que vai resolver. Às vezes, algo que foi instalado nela. Às vezes o camarada, ele sai de um relacionamento em que o pai também tinha outras mulheres, o pai vem do outro relacionamento, a menina também, que às vezes modela a mãe sai de um outro relacionamento e constrói. Isso é muito complicado. Eu até falei aqui, falei na aula sábado, isso é extremamente crença. Eu falo, os opostos se atraem, mentira. O seu esposo, a sua esposa não é um oposto, uma opositora, tá? Eu falo pelo contrário, os opostos se distraem, os diferentes se unem, tá? Eu falo muito isso lá na constelação familiar. Os dispostos se atraem. Então hoje a constelação familiar, ela tem feito um diferencial na vida das pessoas. Por quê? Porque essa questão do dar e receber na terapia de casal, isso acontece muito. Então o casamento, ele é uma troca de informação. O casamento, ele tem que ter um equilíbrio. Não adianta dentro do casamento só um camarada, só uma pessoa, ela amar mais do que a outra. Só uma pessoa presenteia a outra. Só uma pessoa se entrega totalmente para a outra. O casamento, ele é uma troca de informação, uma troca de palavras, de amizade, de relacionamento. Então aqui Helling fala da segunda base, que é o seguinte: o equilíbrio de dar e receber. Aí fica essa pergunta para você aí: até que ponto você dá e recebe dentro do relacionamento? Será que dentro do relacionamento você há mais entrega sua do que do seu cônjuge? E também isso é uma grande dificuldade. Às vezes as pessoas se relacionam com as outras naquela questão toda de que ela tem que sempre parar a vida dela para poder se entregar para outra. Então eu falo que dentro do relacionamento não existe isso do que uma pessoa fazer mais do que a outra. Relacionamento, as pessoas têm que se encontrarem de forma direta. Eu vejo muitas queixas, às vezes: Alexandre, eu parei de estudar por causa do meu marido. Eu larguei meu emprego por causa do meu marido. Eu abandonei tudo para poder ficar com ele, viver o sonho dele. Cuidado com isso, muito cuidado. É claro que quando há maternidade, uma coisa que mães, né, a maioria que está ouvindo a live aqui é mulher, às vezes a mãe tem a questão do sacrifício mesmo. Às vezes a mãe, ela para a vida dela em prol de uma maternidade, em prol de criar seus filhos, tendo um entendimento que às vezes não vai ter ninguém para fazer a função dela. Ela não vai conseguir arrumar uma pessoa que possa substituir a que a mãe fez, como eu também acho, tá, gente? Eu acho que nunca... As pessoas são muito sortudas em conseguir uma pessoa para tomar conta dos filhos e elas conseguirem exercer essa maternidade plena, essa maternidade de nível integral, porque não é fácil cuidar de criança. Principalmente os primeiros 7 anos de vida de uma criança, até porque os pais têm a responsabilidade de instalar em mentalidade, educar, castrar às vezes essa criança. Eu falo que educar com pequenos traumas, tá, gente? Você vai traumatizar a criança, mas às vezes você vai dar não. Aí entra essa lei aqui, a Ordens do Amor, que Helling vai falar, e eu sou repito essa questão de forma até chata, que o amor é o maior sentimento, mas o amor só ocorre quando tem admiração e respeito. Então, no processo educacional, no processo de relacionamento entre um casal e filhos, o amor é a principal base, mas a base do amor é admiração e respeito. Só que a sociedade hoje, ela apresenta o respeito como diferente, o amor de forma diferente, o amor sexual, o amor casual, o amor de paixão, aquela coisa platônica, né? Aquela coisa louca que as pessoas se encontram, se mantêm relacionamentos líquidos, relacionamentos loucos que estão hoje, amanhã estão com outras pessoas, relacionamentos baseados no que a televisão, na dramaturgia da Globo passa, e ela acha que a dramaturgia da Globo passa é a vida dele. Não é a vida dela, ali é um conto de fadas, ali é uma mentira. Eu falo que é igual um conto shakespeariano,
tá? De Romeu e Julieta, é que dois adolescentes se unem à morte em volta de tudo isso aí. Então, a vida ela é muito real. Então, enquanto eu lido com os relacionamentos de forma líquida, aí eu gosto do Zygmunt Bauman, meus alunos já têm vários livros, Sociedade Líquida, eu falo que essa sociedade vai ser reconhecida como a sociedade mais fraca, a sociedade mais líquida, a família mais líquida, porque eles não querem educar as crianças. O conceito que eles têm de amar é totalmente o conceito errado. Podem discordar de mim ou não, mas o conceito de amor hoje na sociedade hoje líquida não é o amor. Não tem admiração, não tem respeito. E eu repito e falo, no processo de educação, de criar um filho, a coisa que você deve menos pensar é que se ele vai te amar ou não. Porque com certeza, ele pode anotar aí, até os 17, 18 anos, quando ele atingir a independência dele, ele não vai entender amor ainda não. Ele só vai conseguir entender amor de forma plena na fase adulta que ele tem. Quando ele tiver que trabalhar, quando a sociedade tratar ele já não como uma criança, ele já não vai estar mais naquela bolha que os pais colocam ele vai ter que ter patrão, ele vai ter que prestar, ele vai ter a maioridade civil, a justiça vai ver ele como um cidadão, não como uma pessoa que é dependente de pai e de mãe. Então assim, o conceito de amor que Hellinger fala é muito interessante. Outro conceito que Hellinger fala, eu falo que é a hierarquia dentro do clã. Então assim, quando ele se fala de família, a primeira coisa que ele vai tratar é a hierarquia dentro do clã. O que é hierarquia? Hellinger fala aqui que os que chegaram primeiro têm prioridade. Então uma sociedade hoje que não preza pelo pai e pela mãe. Você viu ultimamente aí, viralizou um vídeo de uma garota segurando a mãe pelo cabelo, e até desculpa o termo tal, aquele bobão do pai lá, um bobão, aquilo ali é um bobão, vendo aquela cena toda e achando com medo de constranger aquela garota. Então a sociedade hoje, os pais hoje da geração X e Y são os piores pais que possam existir. Isso aí você vê na escola, no ensino médio, quem trabalha com educação aí, eu trabalho com educação também, eu percebo o nível de jovens que estão, com jovens melancólicos, jovens não preparados para o mercado de trabalho, esses jovens não estão preparados para a sociedade, jovens que estão muito suscetíveis à utilização de drogas, porque eles só conseguem ter pais utilizando drogas, e os pais muito passivos. Eu não vejo a sociedade hoje com os pais ativos, não há uma atividade dos pais de forma significante hoje. Então o que me assusta é isso. Aí você fala assim, poxa Alexandre, mas até que ponto essa constelação familiar que você está falando aí, ela funciona? Até que ponto essa constelação familiar ela vai ser significante na minha vida? Como eu falei para você, uma das bases de Hellinger é justamente isso. É você pertencer, a lei do pertencimento ao grupo, é você ter o equilíbrio de dar e receber, e você honrar, respeitar aqueles que chegaram mais antigo no clã. Então assim, aquela cultura de pedir bênção à mãe, bênção ao pai, aquela cultura de você pedir para sair, para poder tomar qualquer atitude, isso está acabando, tá? Isso está acabando por causa da sociedade aí. O ECA ter atrapalhado, o Estatuto da Criança e Adolescente atrapalhou muito. Tudo isso também aponta também muito a sociedade civil hoje hipócrita, a sociedade hoje é hipócrita, tá? Eles não têm essa preocupação, você vê que as escolas públicas, as universidades federais, aí, estaduais, aí, a UFRJ, a UF, todas essas universidades têm contribuído muito para a destruição da sociedade, do jovem. Não curto muito, tá? Porta dos Fundos, tá? Que é um humor bem dark, né? Humor assim, bem, não é um estilo de humor que eu gosto. Mas a Porta dos Fundos fez lá, vocês colocam lá uma simulação do garoto chegando na Universidade Federal. E você vê o constrangimento que aquele garoto passa, tá? O constrangimento que passa e a questão da ideologia de gênero, sabe? Tudo isso aí como vem passado. Então eu creio que há um efeito cadeia. Claro que a gente vai demorar um pouquinho, tá? Foram 12 anos sendo administrado por um governo aí fascista, um governo comunista, por um governo aí ditatorial, e mudar isso não vai ser do dia para a noite. Bolsonaro está passando dificuldade gigantescas aí para poder trabalhar essas visões aí, tá? Quando a ministra Damares falou o foco da família, é justamente isso. A sociedade começa a mudar quando se aponta para a família, quando começa a tratar todo o histórico familiar de qualquer pessoa, correto? Vou colocando as suas perguntas aí, o momento é esse.
tá aberto para perguntas, eu não tenho dificuldade de responder. E vamos tocando o barco aí. Enquanto isso, me ajuda aí, compartilha esse vídeo, comenta ele, tá? É muito importante o seu comentário. Vamos lá. Outra frase de Hellinger que eu gosto muito: as grandes palavras surgem do silêncio. Fala, Tunai. Cristina, Rosemary, a galera tá aí. Vamos lá, vamos ver que a galera que tá nos ouvindo, assistindo aí. Tá? Daniel, Alex Ribeiro, Heloísa, Raquel. As grandes palavras. Oi? As grandes palavras. As grandes palavras surgem do silêncio. A gente está anotando para mim, para você anotar aí na live aí. As grandes palavras, elas surgem no silêncio. Isso dentro da constelação te aprende muito. As grandes palavras surgem no silêncio. Quem sabe aí o comportamento do seu filho aí quieto, ele pode estar sofrendo um bullying. A forma que você educou o seu filho, ela vai ser muito significante. Eu separei aqui que como que funciona essas ordens, né? Como essas ordens funcionam, eu falei que elas atuam tanto em nossos relacionamentos familiares, como os nossos relacionamentos íntimos. Quem sabe a aversão que você tem aí com relação ao seu esposo, à sua esposa, quem sabe hoje a dificuldade que você tem de falar eu te amo, quem sabe a dificuldade que você tem hoje de se relacionar com pessoas, com certeza está ligado aos seus pais. A Elis Regina cantava e vivemos como os nossos pais, é verdade. A constelação familiar, ela é poderosa nesse âmbito. Por que ela é poderosa nisso? Porque ela vai atuar de forma significante na sua família. Nós fazemos ali um estudo, nós fazemos ali um genograma seu, nós fazemos ali uma constelação. E no final vou estar dando as dicas aqui que você quer fazer uma constelação familiar sua. Poxa, Alexandre, eu queria conhecer mais isso aí. Nós somos treinadores e nós vamos estar te explicando. Como que ela funciona? Eu coloquei aqui. Quando o cliente, você resolve estudar esse método, ele apresenta um tema que está sendo trabalhado para o terapeuta, correto? E isso é o profissional irá solicitar uma informação sobre os membros da sua família que passaram experiências fortes para você, como doenças, assassinatos, mortes precoces, problemas de relacionamento, além do número de irmãos, casamentos anteriores. Então assim, eu faço todo um check-up. A forma que você entrou no sistema, como seu pai, sua mãe deram a luz a você, se há pessoas que se suicidaram, pessoas que morreram, tudo isso aí, nós dentro de uma consulta, nós vamos estar analisando e vamos estar conversando com você, e você sendo constelada aí de forma significante. Aí você fala assim, caramba, Alexandre, mas quais são as vantagens que eu tenho de fazer constelação familiar? Para que isso vai servir para a minha vida? Primeiro, você tem que ter em mente uma coisa, que esse método ele funciona, os benefícios que aparecem com o estudo de comportamento da nossa família, isso nos ajuda a melhorar a relação familiar. Então você que tem relacionamento difícil com seu pai, com a sua mãe, que você tem um relacionamento difícil de forma direta ou indireta com seus pais ou com seus irmãos, com seu tio, a constelação familiar é poderosa nessa área. Você começa a ter um entendimento, até mesmo porque a sua mãe ela trata você dessa forma. Por que seu pai trata você dessa forma? Por que há uma guerra dentro de uma casa entre irmãos? O filho mais velho ele tem uma função, o filho do meio ele tem uma função, o filho mais novo ele tem uma função. Por que aquele parente que sumiu, que ficou distante, alguém repete o comportamento dele? Ou aquele natimorto, né? Aquela criança que no ventre morreu por causa, ou até mesmo que foi abortado. Como que fica psicologicamente essa mãe? Como que essa mãe ela tem um entendimento do futuro? E eu falei assim, e uma vez que você, ao entender características da sua família, você vai começar a estar apto a entender a si mesmo e como resolver os problemas da sua família. Eu falo até aqui, né, os chamadas ovelhas negras da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica.
Todo mundo na sua família vai falar as chamadas ovelhas negras, aquelas pessoas que quebram o sistema. Poxa, a família vem seguindo uma sequência que nunca teve ninguém que usa droga, nunca teve que teve gravidez precoce, nunca teve ninguém que suicidou, nunca teve ninguém que assassinou as pessoas. E quando isso ocorre dentro de uma família, você fica aquela pergunta, cara, até que ponto há responsabilidade? Até que ponto, o que eu fiz? Quem nunca fez essa pergunta? Cara, o que eu fiz pro meu filho tomar essa atitude comigo? Eu sempre fui um pai presente, eu sempre fui um pai que dei tudo. Por que essa tragédia aconteceu na minha família? Por que essa pessoa foi embora tão repetidamente? Por que eu pedi? Isso tudo na constelação familiar tem respostas. Todos esses questionamentos que você faz hoje da sua vida aí com a sua família, toda essa falta de entendimento que você tem com relação a todos que passaram. Eu falo aqui que os membros de uma árvore que não se adaptaram às normas ou tradições do sistema familiar, eu falo que aqueles que se desde pequenos procuraram constantemente revolucionar as crenças. Será que você teve já pessoas assim dessa forma? Aquela criança que é diferente de todo mundo, aquela criança que nasceu num ambiente hostil e ela consegue romper. Eu falo que dentro de uma constelação familiar de 3 filhos, né, você vê que os mais protegidos é que dão mais trabalho. Aquelas crianças que o pai sempre botou para trabalhar, aquela criança que o pai botou sempre para se virar, ela com certeza vai ser um adulto autônomo. E até porque que ela vai deixar de herança para a sua geração. E eu falei que há pessoas que vão, parece que na contramão dos caminhos marcados pelas tradições familiares. Já reparou? Numa família que todo mundo é médico, aí nasce um que não quer ser médico, ele quer ser tudo, menos ser médico. Numa família que lidar com negócios, né? Família que tem empresas, e nasce um no meio da família que não quer assumir empresa. Ele quer vivenciar, ele quer ter as experiências dele. Ele não quer ser modelado pelo pai e pela mãe. Que nunca aconteceu isso, gente. Então quando você começa a observar isso, a constelação familiar, ela tem todas essas explicações. Ela vai começar a nortear as pessoas dentro da sua história. Eu falei o seguinte, aquelas crianças que são criticadas, aquelas pessoas que são julgadas, aquelas pessoas dentro do núcleo familiar que são rejeitados, geralmente são chamados para libertar a árvore de história repetitiva que frustraram as gerações de hereditariedade. Reparou? Que já tem famílias que eu já tive experiência de atender, falar assim, cara, aqui ninguém tem nível superior. A nossa família ela tem uma história que ninguém se forma, ninguém faz faculdade. Aí nasce o libertador que faz faculdade. Aí nasce o libertador que rompe toda a família. Aí nasce o libertador no meio da família que vai ser diferente. Uma família que vem seguindo um fluxo de 100 anos, 200 anos seguindo o fluxo. Eu falei aqui, 4.000 pessoas passaram pela sua vida aí, 14 gerações. Tá? Mais de 300 anos aí de história que você pode ter na sua família aí, e nasce um, transforma tudo. E grave, as ovelhas negras, as que se adaptam, as que gritam rebeldia, cumprem um papel dentro do sistema familiar. Que papel é esse? Elas reparam e apanham e criam um novo desdobramento das árvores genealógicas. É isso mesmo. É aquele louco que todo mundo fala assim, não vai dar certo ele. Ele sai do país, vai viciar, vai para fora do país, ele vai viver a história da vida dele e as coisas começam a dar certo. E você fica aquela pergunta dentro de você, cara, mas como que isso acontece? Mas como que isso aí vai acontecer? Então a constelação familiar, ela é poderosa com essas ferramentas, com essas atividades todas, para poder transformar. E eu falo o seguinte ainda, no entanto, quem traria as nossas flores para a nossa árvore se não fosse por elas? Quem sabe aí na tua casa aí você pode estar reclamando de uma postura que algum familiar teu tem. Filho, quem tem filho sabe como que é, né? Eu tenho 2 filhos e percebo a diferença gigantesca dos 2. Eu vejo meus filhos e começo a perceber que neles estão inseridos comportamentos dos meus antepassados, dos meus bisavós, dos meus avós. E quando você começa a conhecer constelação familiar,
você começa a ter um entendimento que cada um tem uma função na sua família. Quem sabe você pode estar oprimindo o seu filho, quem sabe você pode estar aí castrando o seu filho para que ele possa ter uma profissão, para que ele possa ter um destino que não é o que ele foi traçado para ter. Ou você acha que pessoas hoje não podem ter um destino na família? Ou será que quando o seu filho chega para você, você tem a tendência de empurrar aquilo que você acha que tem que ser? Aí nascem os doentes, aí nascem os psicopatas, aí nasce um montão de tipo de pessoas aí que não vivem a vida delas, acabam repetindo, reproduzindo a frustração do pai. Eu indico um filme chamado Cisne Negro, é um filme muito legal, em que relata a história de uma mulher que era uma bailarina, que era o sonho dela, que era o quê? Ser bailarina. Ela não consegue exercer essa função. O que ocorre? Ela obriga a filha a ser bailarina. E a filha começa a traçar uma vida que não é sua. A filha começa a vivenciar uma vida que não é dela, não foi a história que o destino reservou para ela. Então, meu camarada, eu sei que muitas das coisas da sua vida você pode transformar. Muitas das coisas da sua vida você pode ter a sua autonomia pessoal para o entendimento, ter o entendimento do futuro. Às vezes, dentro do meu set clínico, eu vejo pessoas aí chorando, muito triste. Por que triste? Porque não vivenciou a história dela, porque ela não consegue ter uma particularidade dentro disso tudo, ela não consegue vivenciar as experiências pessoais a qual o próprio sistema reservou para ela. Quem sabe hoje aí você está tendo a oportunidade de transformar a sua vida através das constelações familiares sistêmicas. Então, quem essa pessoa sou eu, estou aqui para te ajudar nessa noite, eu estou aqui para te orientar de qual é o caminho hoje. Hoje eu estou te dando a trilha, qual é o caminho que eu devo tomar. Alexandre, minha vida está dando tudo errado. Eu não consigo uma conexão com meu esposo, eu não consigo uma conexão hoje com meus filhos. Eu sinto meus filhos muito distantes. Eu estou sentindo que eu estou perdendo eles. Eu estou sentindo que meu esposo está distante. Cara, eu estou sentindo que a forma que meu pai me trata é a forma que eu trato meus filhos. A falta de conexão que eu tive com meu pai, eu não consigo ressignificar. Eu não consigo transformar isso. O grito que meu pai dava comigo é o mesmo grito que eu dou com meu filho. O mesmo medo que eu tinha do meu pai é o medo que meu filho tem de mim. Então, meu camarada, chegou a oportunidade hoje da sua vida ser mudada, da sua vida ser transformada. Te apresento a constelação familiar, que é algo que tem mudado a minha vida. E tem uma galera aí que está me assistindo aí que foi impactada pelas constelações familiares sistêmicas, fora aqueles que estão num grupo fechado, que tiveram uma experiência maravilhosa com a constelação familiar, tiveram entendimento, conseguiram entender os pais. A constelação familiar, ela é tão poderosa que ela consegue ter você consegue ter uma nova perspectiva dos seus pais. Porque, cara, cada um, grave aí, cada um só dá o que tem. Aí a gente vai botar aí embaixo, vai digitar pra gente aí. Cada um só dá o que tem. Não reclame dos seus pais. Os seus pais deram a melhor coisa do mundo para você, que é o dom da vida, ainda que eles tenham abandonado você. Então, enquanto eu não resolver a minha vida com os meus pais, você na tua casa aí, que está assistindo essa live agora, você que vai assistir essa live depois, quando essa live foi impulsionada, quando essa live foi compartilhada, e essa live vai chegar em um montão de lugar aí que a gente não imagina, enquanto você hoje não resolver a sua vida com os seus antepassados, com o seu pai, com a sua mãe, cara, a sua vida daqui para frente vai travar. Quem sabe hoje a sua vida está travada. Você não consegue fluir porque você não tem perdão, você não perdoa o seu pai e sua mãe. Você não consegue perdoar os diferentes. A sua diferença hoje está muito significante porque você não consegue ter o entendimento da sua família lá atrás. Então cada um só dá o que tem. Os seus pais não te deram muito carinho porque eles não receberam muito carinho. E você nasceu nesse sistema agora para o quê? Para você quebrar esse elo. Para você destruir esse elo. Helling fala uma mensagem, olha só o que ele fala. Olha só. Aí a gente vai anotar aí. Uma pessoa só vai estar em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar no seu coração. Uma pessoa só vai estar em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família tiverem um lugar no seu coração.
Meu camarada, ó, enquanto você estiver guardando raiva, ódio do seu pai e da sua mãe, você não vai ser feliz, você não vai prosperar, sua vida vai ficar travada. Porque é uma lei natural. Ah, Alexandre, meu pai me abandonou, meu pai abusou sexualmente de mim. Ah, meu pai não me ajudou, não interessa. Uma pessoa só uma pessoa só vai estar em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família, quando todas as pessoas, aí ele está escrevendo aqui, tá, gente? As pessoas que pertencem à sua família têm um lugar no seu coração. E então não tem jeito. Então quer ver uma ferramenta rápida aí agora da constelação que vai mudar a sua vida? O perdão. Eu vejo, tendo pessoas que automaticamente, quando tiveram entendimento de perdão, a vida dela fluiu. A vida dela transformou, a vida dela ressignificou. Alexandre, é duro, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu tenho casos aqui terríveis, que pais foram totalmente opressores. Mas enquanto você não ministrou perdão, já era. Eu tenho lives aqui no meu canal do YouTube, eu tenho uma live lá sobre o poder do perdão. Entra lá, Conexões Caróis. Entra na minha live lá, você vai ver lá o poder do perdão. Então, enquanto você não perdoar os seus antepassados, parece que não, gente. Há uma conexão com seus pais, com você de forma direta. Querendo ou não querendo, você vai carregar os pais de vocês a vida toda. E se vocês não resolverem isso, os seus filhos vão repetir os comportamentos do seu sistema. Que isso, Alexandre, é verdade. Então a constelação familiar, ela é poderosíssima nessa área porque ela tem a intenção de consertar todo esse sistema. Então eu queria que nesse momento você compartilhasse, comentasse aí. Eu queria as perguntas aí, se há alguma dúvida, nesses 10 minutinhos que faltam para encerrar a nossa live, que a nossa live ela tem 1 hora cravada. Eu queria que você fizesse pergunta, dúvidas, eu queria muita interatividade de vocês, até que se essa live está sendo bem explicadinha direitinho, e se há um interesse em você. Nós estamos lá no Hotel Mont Blanc, no centro de Nova Iguaçu, dando esse curso, tá? É um curso de constelação familiar sistêmica. O curso ele tem 120 horas. O curso ele é semipresencial, é uma vez no mês. Você vai lá no hotel, o hotel é muito legal. O Hotel Mont Blanc é uma parte hotel, ar-condicionado, cafezinho, que a gente faz o cafezinho, ó, quentinho toda hora para você. O preço é um preço que não tem no mercado. Nós estamos com a captação de novos alunos. Essa é a primeira turma que eu estou formando de constelação familiar sistêmica. O curso ele é 5 meses. O curso, que é, Alexandre? O curso começou agora, mês passado, mas ainda dá tempo de você entrar na turma. A formação vai ser em dezembro, tá? O valor é um valor assim absurdo, R$100, já incluído o módulo, tá, seu, e com direito à constelação, tá? Então você com R$100, o que você vai fazer? Você vai ganhar uma constelação até o final do curso, você vai ter sua credenciamento, sua formação em constelação familiar. Eu falo particularmente que é um curso para você, tá? Eu falo para todos os alunos lá. Primeira coisa que você vai fazer o curso, pense na sua vida pessoal. Porque a pessoa principal a ser atingida nesse curso aí vai ser você. Você vai ter tua mente mudada com relação ao poder que a constelação faz. Eu falo que a constelação familiar ela resolve muito problema, você não tem noção. Então, você que tem interesse, joga o teu telefone aí, né? Anote seu telefone aí, conecte com a gente, porque a constelação familiar ela vai mudar a sua vida, ela vai mudar a sua história. Fala aí, prima. Prima entrou agora aí. O Nelson Firmino também entrou agora aí, tá? Lá da Bahia, diretamente da Bahia nos assistindo, né? Nelson Firmino também tem turmas lá no Salvador lá e nos ajuda também muito. Então eu indico você a constelação familiar, que é algo que vai mudar a sua história. A Kátia também, Kátia Dias. Então a galera muito legal aí que está assistindo a gente aí e bem interessada. Então você compartilha esse vídeo. Você que tem o interesse de participar das constelações familiares sistêmicas, você que quer conhecer mais esse curso, quer ter mais entendimento. Hoje foi um workshop rápido aqui de 1 hora. O nosso workshop dura o dia inteiro lá no Hotel Mont Blanc. Eu faço constelações,
eu faço âncoras de solo, constelações com bonecos, e isso é de forma muito significante. Então eu queria convidar você a fazer o curso, faça o curso. E além do curso, nós estamos também tendo a nossa turma de psicanálise, né? Clínica lá, tá bombando, 2 turmas lá. Você que tem interesse em fazer psicanálise clínica, nos ligue, que nós também temos um preço diferenciado do mercado, não é modéstia à parte não, tá? O nosso conteúdo é um conteúdo top, porque nós se empenhamos muito de fazer para dar o melhor para vocês. Queria agradecer aqui a presença de cada um. Eu queria que vocês compartilhassem essa live, comentassem e disparassem, porque pode ter pessoas que nesse momento podem estar precisando muito do amparo. As indicações hoje do livro, quais são os livros? Ordem do Amor, que eu utilizei, tá? Beth Hellinger. Eu utilizei também o livro Simetria Oculta, tá? De Beth Hellinger, ou os livrinhos que eu indiquei, que é o livro do mês, que nós estamos lendo esse livro, Mindset, o livrinho correto. E também nós vamos estar o livro, ó, O Poder do Hábito. Então a galera aqui não é mãe não, a galera lê pra caramba, eu leio muito, para poder estar ministrando o máximo de treinamento para vocês. E fora esse aqui, que depois eu vou fazer uma live, esse livro aqui quebra tudo. Olha o tema do livro, ó, Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Depois eu vou fazer uma live sobre esse livro aqui, que eu tô dando alguns spoilers do livro que a gente tem trabalhado durante todo o mês, tá? E tem trabalhado de forma significante, tá? Outro livrinho também aí, ó. Aí, ó. Esse é o cara. Valeu, povo. Povo, ó. Beijo, obrigado pela audiência de vocês. Me ajuda, compartilha aí. E, ó, e até mais, ó. Valeu.